Sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias. Aqui você pode acompanhar as informações mais recentes do Brasil e do mundo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o canal para apoiar nosso trabalho. Agora vamos à notícia do momento. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou que, embora tenha havido descumprimento das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, não considerou necessário decretar a prisão preventiva do ex-presidente. Moraes destacou que a irregularidade observada é isolada e não justifica medidas mais drásticas. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou sua manifestação ao Supremo dentro do prazo estipulado pelo magistrado. O ministro enfatizou que as redes sociais de Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas de maneira inadequada em favor de Jair Messias Bolsonaro. Moraes classificou o uso das redes sociais como parte de um ilícito modus operandi, já descrito em investigações anteriores. O pronunciamento do ministro deixou claro que, apesar das transgressões, a situação de Bolsonaro foi considerada única e não uma prática recorrente. Com isso, Moraes sinalizou sua intenção de tratar o caso com cautela, evitando medidas que poderiam ser vistas como excessivas. Em um momento de intenso julgamento, o ministro Alexandre de Moraes apresenta as decisões cruciais relacionadas a Jair Messias Bolsonaro. Em decisão de 17/7/2025, referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foram impostas medidas cautelares rigorosas. A primeira medida determina a proibição de Jair Messias Bolsonaro de se ausentar da comarca utilizando tornozeleira eletrônica. A segunda medida impõe restrições quanto à aproximação e acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros. A terceira medida proíbe o contato com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como outros réus relacionados a diversas ações penais. A quarta medida estabelece a proibição do uso de redes sociais, seja diretamente ou através de terceiros. Em decisão de 21/7/2025, o ministro reiterou a gravidade das medidas cautelares impostas, enfatizando sua necessidade para a integridade do processo. Ministro Alexandre de Moraes anunciou que, devido a uma irregularidade isolada e sem evidências de outros descumprimentos, decidiu não converter as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em prisão preventiva. Moraes destacou que os argumentos da defesa foram considerados especialmente a declaração de que Bolsonaro não tinha intenção de violar as regras e que vinha observando rigorosamente as condições impostas. Entretanto, o ministro advertiu que qualquer novo descumprimento resultará na decretação imediata da prisão preventiva, conforme estipulado no Código de Processo Penal. Moraes também havia estabelecido um prazo de 24 horas para que a defesa se manifestasse após a divulgação de vídeos em que Bolsonaro exibia uma tornozeleira eletrônica. Na resposta, os advogados de Bolsonaro afirmaram que seu cliente não poderia ser responsabilizado por atos de terceiros e que a reprodução de entrevistas nas redes sociais é um fenômeno incontrolável. O ministro Alexandre de Moraes impôs restrições que inviabilizam entrevistas com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, apesar de não haver uma proibição explícita. Moraes reiterou os limites da medida cautelar em uma declaração pública, alertando para as consequências de violações. Ele afirmou que o uso de redes sociais por terceiros para disseminar discursos de Bolsonaro, como entrevistas ou declarações, seria considerado uma forma de burlar a restrição legal. Apesar de reconhecer uma violação pontual da ordem, o ministro optou por não determinar a prisão preventiva do ex-presidente. Moraes alertou que, em caso de novas infrações, a prisão seria imediata, reiterando a importância do cumprimento das regras impostas. O ministro destacou que, embora não haja proibição clara de entrevistas ou discursos, estes devem ser feitos dentro dos limites legais para evitar sanções. Na decisão, Moraes também rejeitou os embargos de declaração apresentados por Bolsonaro, reafirmando as medidas cautelares em vigor. O ex-presidente Bolsonaro, alheio a qualquer crime, enfrenta uma pressão sem precedentes, levantando a indignação do povo brasileiro. A população se mobiliza indo às ruas em protesto contra o que consideram uma injustiça sem precedentes.
Imprensas que antes eram alinhadas à esquerda, surpreendentemente começam a questionar a situação e a se posicionar contra a censura. O clamor por justiça se intensifica com cidadãos pedindo a renúncia de políticos corruptos que ocupam posições de poder. A sensação de união entre os brasileiros cresce, criando uma onda de esperança por um futuro mais justo e transparente. Enquanto isso, as vozes da oposição se tornam cada vez mais audíveis, exigindo a restauração da democracia e dos direitos civis. À medida que a pressão aumenta, o governo enfrenta desafios significativos para manter a ordem e a confiança da população. Os cidadãos continuam a se mobilizar, determinados a não deixar que suas vozes sejam silenciadas diante da injustiça. O sentimento de determinação entre os manifestantes se reflete em palavras de esperança por um Brasil melhor onde todos tenham voz. Esta foi a notícia da hora. Agradecemos por assistir e compartilhar. Até a próxima atualização. Obrigado e até logo. A programação continua com mais novidades para amanhã. Fique ligado e não perca nenhuma informação importante. Lembre-se de seguir nossas redes sociais para atualizações em tempo real. Estamos sempre aqui para trazer as últimas notícias e análises. Sua confiança é nossa prioridade e agradecemos por nos acompanhar.